Nesse vídeo, eu vou comentar com você sobre 5 condomínios de luxo, dos quais eu recebo mais perguntas dos meus clientes aqui em Windermere. E eu quero deixar super claro que essa ordem que eu vou comentar dos condomínios é uma ordem geográfica. Não é porque um é melhor ou pior do que o outro, mais caro ou mais barato, mas sim pela característica, e eu vou vir trazendo geograficamente você por Windermere. E você que já me conhece um pouco, na minha opinião, não existe o melhor condomínio de Windermere. Existe o condomínio que é o ideal para você, as tuas características, o que você procura, o teu estilo de vida. Tá? Então é isso que eu quero dar as pinceladas nesses 5 condomínios para que você entenda se esse é bom ou não para você. E o primeiro deles que eu vou comentar com você é porque eu tô vindo de Dr. Phillips, então eu sou uma pessoa que preciso me localizar, e vou entrar pela Conroy Windermere. O que a gente tem aqui? O Isleworth. Esse é um condomínio fechado, com portaria, aonde eu percebo que são para famílias mais maduras, onde não tenham crianças pequenas, porque ele é um condomínio de golfe, extremamente luxuoso, extremamente seguro, e é um condomínio que é bem conhecido porque ele já teve várias personalidades morando lá dentro. Uma delas, Tiger Woods, jogador de golfe. Um jogador de basquete, Shaquille O'Neal. E nós temos também algumas personalidades brasileiras, mas eu prefiro não comentar, porque eu acho que faz parte, né, desse negócio. E quando eu comento do perfil ser mais maduro, é porque é um condomínio fechado, com campo de golfe, mas que ele não é tão family friendly, no sentido de que é um condomínio que é super interessante, ele não tem calçadas, então as pessoas para caminhar têm que andar na rua. E isso significa o quê? Porque para criança é mais difícil. Se você tem uma criança pequena e quer sair andar de bicicleta, já é um pouquinho mais complicado. Não existe trânsito dentro do condomínio, não existe nada, mas não existe calçada. A faixa de valor das casas hoje à venda dentro do Isleworth começam em 4 milhões e vão a 17 milhões. Tamanho das casas, elas começam a partir de 4 mil pés quadrados no mínimo, que isso seriam 360 metros, mas todas elas são muito maiores do que isso. O Isleworth tem uma característica bem específica. Se você está nas casas de lago, você tem terrenos mais largos, casas mais amplas. Se você está nas vilas, ela tem casas um pouco menores. Inclusive o Tiger Woods, quando vivia aqui, ele vivia numa casa bem menor, numa vila dessas. Acredito que até não tivesse piscina na casa dele. Mas como ele fazia, então? O Isleworth tem o clube de golfe. E nessa sede de golfe, ali você tem toda uma infraestrutura, com piscinas, restaurantes, bares, enfim. Você tem uma infraestrutura impecável, inclusive de academia, para usufruir. E eu acredito que eu já tenha dado uma dica bem importante sobre a qualidade do campo de golfe. É só verificar quem morava lá, o Tiger Woods. Então, é um campo de golfe impecável. Esse condomínio tem mais uma característica bem interessante. Foi desenvolvido pela Tavistock, que é a mesma criadora do Lorette Park em Lake Nona. E uma característica ali dentro do Isleworth. Ou você vai comprar uma casa que já foi reformada e ela vai custar um pouco mais caro, porque são casas grandes reformadas, ou você vai comprar uma casa com valor um pouco mais baixo, lógico, dentro dessa faixa de 4 milhões, porém você vai ter que reformar essa casa, porque elas são casas antigas, são casas da década de 90, e que hoje nós temos diferentes acabamentos e uma tendência bem mais moderna, contemporânea de viver. E hoje, julho de 2023, nós temos apenas 4 casas à venda dentro do Isleworth. E se você se identificou com o Isleworth e tem interesse em saber mais sobre essas 4 propriedades disponíveis, entre em contato comigo. O mapa desse condomínio, ele é belíssimo. Ele tem, só para você ter uma ideia, tem 4 lagos que você consegue navegar ali dentro do próprio condomínio. Então, há moradores que estão no Lake Chase, há moradores que estão no Lake Louise, há moradores que estão no Lake Butler. Enfim, você vai entender melhor o que eu estou te falando no meu próximo vídeo da água. Continuando, em frente ao Isleworth, tem um outro condomínio belíssimo que se chama Reserve at Butler Sound. Então, ele fica exatamente do outro lado da rua. Ele é um condomínio bem menor, com casas viradas para o lago ou não, e com casas de terrenos maiores, porque no Isleworth eu tenho casas com terrenos menores. Qual que é a característica do Reserve at Butler Sound? Ele também é um condomínio fechado, com portaria, casas de lago ou não, mas ele não tem campo de golfe. E ali dentro tem uma casa
que é uma réplica do Palácio de Versalhes, construída pelo dono de uma rede de hotéis e timeshare, Westgate. Esse também eu considero um condomínio mais maduro, apesar dele ser mais family friendly, no sentido de ter calçadas, é um condomínio menor, ele não tem o campo de golfe, porque querendo ou não, o golfe te dá essa referência um pouco de mais maduro, porque é um perfil de público diferente, né? Faixa de valores ali dentro. As casas começam em 2,5 e podem chegar até 12 milhões de dólares. E hoje, coincidentemente, só há 4 propriedades à venda ali dentro. E agora, seguindo o nosso mapa, a gente chega no Kings Point. Kings Point é um condomínio que eu adoro para famílias. Por quê? Ele é um condomínio fechado, com portaria, porém ele é grande, muitas calçadas e muitas áreas de lazer para a família. Então, além de você ter o campo de golfe que vai atender, né, o pai, a mãe, enfim, ele tem a sede do campo de golfe, mas ele também tem piscina, quadra de tênis, e dentro do condomínio você tem subdivisões de casas maiores, frente para lago, ou casas um pouco menores, e você consegue uma diversidade de propriedades de acordo com o teu perfil. Quando eu comentei que há dentro do Kings Point mini condomínios dentro do condomínio maior, o que isso vai afetar? O tamanho das casas e o tamanho dos terrenos. Então, existem casas que começam em 2.100 pés, que dá mais ou menos 180 metros quadrados, há casas nos estates, que a gente chama que são os terrenos maiores, de frente para o lago, acima de 6.000 pés quadrados, que são mais de 540 metros de área de ar-condicionado. Qual é a faixa de valor dentro do Kings Point? Como nós temos casas menores, há casas enormes. E essa informação que eu vou te dar agora, você vai conseguir perceber a diferença de tamanho das casas. Então, hoje, dentro do Kings Point, julho de 2023, nós temos 10 casas à venda, onde a de menor valor começa em 1,3 milhões e a de maior valor, 7,5 milhões de dólares. E agora eu vou te levar para o outro lado do Lake Butler, aonde está o Casa Bella. E você certamente já deve ter visto aqui alguns domingos atrás eu apresentando uma casa belíssima lá dentro. Casa Bella é um condomínio menor, com portão, mas sem portaria. Então ele é gated, mas ele não é guard gated. E quando eu falo menor, eu me refiro ao número de casas. São menos de 100 casas dentro desse condomínio. E o que é interessante do Casa Bella? A aposta dessa construtora foi acertada. Por quê? Porque há famílias que não têm interesse em campo de golfe, não têm interesse em lago. Então eles apostaram em quê? Em casas maiores, com maior metragem construída, em terrenos maiores. Então você tem uma distância super agradável entre as casas. Você não está muito próximo. Hoje nós temos 3 propriedades à venda dentro do Casa Bella, com valores variando entre 2 a 4,4 milhões de dólares. E o último é um condomínio que não é muito conhecido, ele não é muito falado, porque ele é um condomínio bem pequeno, ao lado do Casa Bella, chamado Chain du Lac. É um condomínio belíssimo, que também não tem campo de golfe, ele tem portão, mas não tem portaria. Então tem as características do Casa Bella, porém há casas de frente para o lago. E qual é a diferença dele em relação ao Casa Bella? É que ele tem casas de fundo para o lago. É um condomínio com terrenos maiores, ali varia entre 0,8 a mais de 1 acre de terreno, que são mais de 4.300 metros quadrados de terreno. E hoje não tem nenhuma casa à venda ali. A última casa vendida foi vendida por 2,5 milhões de dólares, sem vista para o lago. Semelhante ao Casa Bella, ele não tem clubhouse e não tem campo de golfe. Porém, os dois têm uma característica que os deixam mais family friendly. Eles estão muito próximos ao Town of Windermere. Então, você tem as calçadas e você consegue ir pelas ruas internas de Windermere, onde as crianças conseguem andar de bicicleta, você consegue caminhar, enfim, você pega toda a parte mais bonita de Windermere, que são as ruas arborizadas. E eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque eu vou mostrar como é viver na parte aquática de Windermere. E agora uma surpresa para você. No início desse vídeo, eu comentei que falaria sobre 5 condomínios de luxo em Windermere, mas eu acho que cabe adicionar o Town of Windermere como
uma área de luxo a ser considerada, porque você vai ver nas imagens as casas grandiosas em terrenos também grandes, com vista ou não para o lago, com acesso ou não para o lago. Mas você pode usufruir de todas as rampas públicas que o Town of Windermere te oferece. E se você quiser mais informações sobre condomínios de luxo ou não, sobre a região de Windermere ou outra região, entre em contato comigo, me manda um e-mail, me manda uma mensagem, te convido a participar do meu grupo e eu te vejo no próximo vídeo.